Às vezes, a vida fica pesada, mas não porque estamos fazendo algo errado, mas sim porque estamos vivendo longe de quem realmente somos. Existe um tipo de cansaço que aparece quando você tenta agradar a todos, seguir caminhos que não fazem sentido ou ignorar a sua própria verdade. Mas existe também um alívio profundo que chega quando você começa a se escutar, se respeitar, se alinhar com o que te faz bem de verdade. Quando você vive em conexão com a sua essência, tudo muda. A clareza, as escolhas, a força interior. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Olá, prazer, se a gente não se conhece, eu sou a Julie e neste canal eu busco trazer informações sobre como viver bem apesar de tudo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os benefícios de viver alinhada com você mesma. Bora lá pro vídeo? E o primeiro benefício é você ter mais clareza interna. Quando você está alinhada consigo mesmo, com a sua verdade, com a sua essência, com os seus valores, quando você se entende minimamente bem, quando você sabe os seus limites e quando você busca melhor para você e para as pessoas que estão em torno de você, e quando você pensa bem no bem-estar de modo geral, dentro do possível, é claro, com certeza você está colhendo os frutos, os benefícios desse alinhamento. Então você está alinhada consigo mesma e você consegue ter resultados positivos. Do contrário, você já sabe que não está alinhada. Se você, apesar de pensar em tudo isso, apesar de demorar para tomar decisões, e ainda assim tomar decisões que não trazem resultados positivos ou os resultados não estão naquele patamar que você desejou, então talvez você tenha que voltar essa conexão, se realinhar. O segundo benefício é fortalecer a sua força interior. É muito comum pessoas que estão perdidas, né, que não se entendem, que não têm autoconhecimento, não confiar em si, não confiar nas suas decisões, não terem resultados que estimulem, né, essa confiança, porque não acreditam no seu potencial, não acreditam no seu ser, porque foram invalidadas e seguem se invalidando, muitas vezes por conta de problemas emocionais, traumas vividos no passado. Tudo isso tem solução quando a gente percebe que não está bem, que não está alinhado e quer mudar e busca essa mudança. A primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar essa reconexão. Reconexão é através do autoconhecimento, do autoentendimento. E quando você começa a fazer esse processo, você vai se fortalecendo. Você fortalece os seus pensamentos, você fortalece a sua confiança, você fortalece o seu entendimento sobre você e sobre o mundo. É como se você estivesse em frente a uma janela toda suja, uma janela de vidro toda suja. A partir do momento que você está alinhada, você está conectada com você mesma, é como se essa janela fosse limpa. Limpou-se essa janela e aí você consegue enxergar melhor. Então você vivia naquele mundo caótico, mas você não enxergava direito e por isso muitas vezes tomava decisões erradas. Agora você enxerga melhor a partir do momento que está conectada consigo mesmo, que está alinhada. E isso te fortalece. E isso faz você ter confiança para seguir decidindo, seguir escolhendo, e você é reforçada ainda pelos resultados que vêm através disso, que geralmente são resultados mais alinhados com você, então são resultados positivos. O terceiro benefício é tomar decisões com mais segurança. Porque agora você sabe os seus limites, você sabe o seu potencial, a sua capacidade, você tem noção de até onde você pode ir, o tanto que você consegue desempenhar, o que é demais para você, o que é além, né, da sua capacidade, o que vai te esgotar demais. E quando você tem esse conhecimento, você tende a pesar melhor isso, né? A não ser tão inconsequente em relação a essas informações. Então você começa a dizer mais não, você começa a fazer escolhas mais corretas, mais alinhadas com a sua vida, com a sua rotina e com os seus limites. E você se desgasta menos, você tem mais tempo para descansar, para dormir, você tem mais energia com isso para desempenhar melhor, ter melhores resultados. E isso vai te fortalecendo, como eu falei antes, e também vai reforçando essa segurança. Você vai adquirindo mais segurança para fazer cada vez mais e cada vez melhor, porque você se conhece. O outro benefício é a autenticidade.
A partir do momento que a gente se conhece e se entende, a gente sabe qual é a nossa verdade. E essa nossa verdade transparece a nossa autenticidade. Então a gente para de fazer escolhas por ruídos, ou seja, por aquelas vozes que estão na nossa cabeça, de que a gente deve fazer isso, deve fazer aquele outro, ou daquelas pessoas que estão em torno de nós, que gostam de dar pitaco na nossa vida, e a gente acaba escutando, porque acha que elas sabem mais, confia mais nas decisões dessas pessoas do que nas nossas e acaba enfiando os pés pelas mãos, né, se ferrando muitas vezes. Aí quando a gente tem essa autoconfiança, esse autoentendimento, a gente começa a pesar melhor isso. Quando a gente escuta, a gente não acata direta, a gente pensa: "Poxa, será que é isso mesmo? Será que isso serve para mim?" E, se não serve, a gente tende a descartar. Todas as nossas decisões vão tendo muito dessa nossa essência, da nossa verdade. Por quê? Porque a gente vai escolhendo através dos nossos óculos, né? E os nossos óculos são aqueles que vêm da nossa autenticidade, aquilo que é formado de toda a nossa vivência, nossa experiência e da nossa verdade. Então, essa autenticidade é muito importante para que a gente não seja mais do mesmo, porque a gente não seja tudo ser humanos iguais, como se fossem clones uns dos outros, para que a gente possa fazer e contribuir para o melhor no nosso meio e também no coletivo. Porque quando a gente começa a só fazer mais do mesmo e só repetir o que os outros fazem, muitas vezes aquilo não serve para nós. E quantas pessoas estão agindo assim, né? Agindo nesse automático, só seguindo o padrão que está aí, que está estabelecido. E que muitas vezes não cabe, muitas vezes a gente não cabe naquele padrão. E quando a gente não cabe, a gente tem que fazer o nosso padrão. A gente tem que seguir o nosso padrão. Então, por isso que é muito importante a gente se conhecer, porque nem tudo que está aí serve para todos nós. E aquilo que não serve, a gente não pega, a gente não se apropria, muito pelo contrário, a gente solta e deixa aí. Porque se a gente se apropriar de uma coisa que não serve para nós vamos ter que nos encaixar num molde que não é nosso. E isso vai fazer com que a gente se desgaste, com que a gente se estresse, com que a gente não fique bem. Vai demandar muita energia de nós. Então não vale a pena, né? Para quê? Às vezes até a gente tenta se encaixar ali num molde, né, se tem um motivo maior, se aquilo vai trazer algum benefício, se aquilo é imprescindível, mas se não é, para quê? Né? Para que buscar se encaixar num padrão que não é nosso e que nos prejudica? O outro benefício é recuperar a leveza emocional. O que é isso? Quando a gente não está alinhado com nós mesmos, nós estamos vivendo uma vida muito pesada. Então, viver essa vida pesada nos desperta gatilhos. E esses gatilhos vão lá no nosso emocional, né? Então esse botãozinho, né, esses gatilhos são as emoções. E essas emoções, muitas vezes a gente não sabe trabalhar, a gente não sabe controlar essas emoções e explode muitas vezes. Ou essas emoções nos deixam assim acabados, sem energia. E isso acontece porque a gente não se entende, porque a gente não se conhece. Porque se a gente se conhecesse, a gente saberia os sinais prévios a essa explosão emocional e a gente poderia já barrar esses sinais muitas vezes, ou diminuir o impacto disso na nossa vida. Então a gente sabe o que desperta os meus gatilhos. Então eu vou evitar situações desse tipo, ou eu vou me fortalecer de alguma forma para quando eu não puder evitar, eu não deixar isso me prejudicar tanto. No caso das emoções, o mais indicado é terapia, né, então é muito difícil a gente se tratar emocionalmente sozinha. Não é impossível, mas é difícil, é complicado. Então quando a gente tem muitos problemas e gatilhos emocionais, o ideal é a gente fazer terapia. Mas se a gente não pode, não consegue, porque não faz parte da realidade da maioria das pessoas terem condições para fazer terapia, né, então, tentar se entender para perceber essas emoções em cada um de nós, entender quais são os gatilhos, o que fazer para melhorar, superar, e se não sabe como melhorar, superar, não aprendeu a lidar com isso, evitar. Né? Por quê? Porque depois que um gatilho emocional é acionado, muitas coisas ruins vêm através disso. Então, quando a gente se conhece, a gente consegue controlar melhor esse nosso universo emocional, sim. Não digo que a gente consiga resolver 100% dele. É difícil, né, resolver 100% do nosso emocional, mas a gente consegue fazer com que, fazer a contenção de danos, né, fazer com que não cause danos tão grande ao ponto de nos prejudicar
intensamente. E o sexto benefício é que a gente acaba criando relações mais saudáveis. Se a gente sabe o que não serve para nós, o que é ruim, a gente também vai saber quais são aquelas pessoas que a gente deve evitar, que deve ter distância, e aquelas que a gente pode se aproximar, aquelas que fazem bem, aquelas em que a gente também faz bem, né? Porque muitas vezes não tem ali, né, o match na situação. E é muito importante, né, para nossa saúde emocional, para o nosso para tudo, né, para nossa imunidade, para o nosso corpo, para tudo, para a gente viver bem e os outros também. Então é muito importante a gente manter distância daquelas pessoas que nos fazem mal, daquelas situações que a gente pode evitar e se aproximar daquela rede, né, de apoio que fortalece, que todo mundo cresce, que todo mundo vai para frente, né, onde as coisas funcionam e fluem, né? Então é muito importante a gente saber distinguir isso, porque às vezes um único contato, uma conversa de 10 minutos acaba com o dia da gente, né? Por conta de uma coisa que a pessoa falou ali e que apertou direto ali naquele gatilho emocional, assim, que acabou com o dia. Pra quê, né? Pra quê? Se a gente já sabe que essa pessoa é assim, então já evita. Ah, mas e quando é parente, quando é aquela pessoa que a gente não pode evitar? Então a gente tem que aprender a se blindar para não deixar essa pessoa entrar, né, entrar no nosso psicológico, nas nossas emoções. A gente tem que criar barreiras emocionais para evitar dessa pessoa conseguir passar essa barreira. E aí isso vai funcionar para cada um de um jeito e você vai ter que descobrir qual é o seu nesse caso. Mas agora me conte você aqui nos comentários. Esse vídeo te ajudou? Esses tópicos fizeram sentido na sua vida? Se sim, descreva como. Também, se você tiver sugestões de vídeos sobre o assunto do nosso canal, por favor, deixa aí para enriquecer o nosso conteúdo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você acredita que merecem receber essas informações. E também acompanhe os outros vídeos desse canal, tem muita coisa boa, hein? Muito conhecimento aqui. E já deixo como indicação esse próximo vídeo que vai aparecer na telinha para você assistir agora na sequência. Obrigado por estar aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!